Se tem uma coisa que aprendi na vida é que vizinho ruim é pior que praga na lavoura. Desde que me mudei para cá, Armando fazia questão de implicar com tudo. Ele era fazendeiro há mais tempo que eu e achava que isso lhe dava algum direito sobre as terras vizinhas. No início, era só um incômodo pequeno. Comentários atravessados, indiretas e olhares tortos quando passávamos um pelo outro na estrada de terra que separava nossas fazendas. Mas com o tempo, as implicâncias foram aumentando. Primeiro, ele reclamou dos meus animais. Disse que minhas vacas pastavam muito perto da cerca que dividia nossas terras. Depois, foi o barulho. Alegou que meu trator começava a trabalhar cedo demais. E, por fim, veio a gota d'água, a árvore. Um ipê amarelo de mais de 30 anos, plantado pelo meu pai quando comprou essa fazenda. Toda primavera, suas flores cobriam a paisagem como um tapete dourado, e era uma das coisas que eu mais gostava na propriedade. Mas para Armando, era só um incômodo. Essa árvore está grande demais. Suja tudo com essas folhas amarelas. Ele resmungava, cruzando os braços. Vai acabar caindo e trazendo prejuízo. Eu sempre ignorava. A árvore não estava em sua terra, então não tinha nada a ver com ele. Mas para quem gosta de mandar onde não deve, ignorar é pior que ofensa. E Armando não ia deixar barato. Depois da última discussão sobre o ipê, as coisas ficaram estranhas. Armando passou a me evitar. Quando nos cruzávamos na estrada de terra que dividia nossas fazendas, ele desviava o olhar. Mas eu sabia que ele não tinha esquecido da árvore. O problema é que Armando nunca aceitou não ter a última palavra. Ele achava que podia mandar em tudo ao redor, só porque estava ali há mais tempo. E eu não ia abaixar a cabeça. Numa tarde abafada de março, depois de um dia puxado de trabalho, parei a caminhonete perto da cerca para descansar um pouco. O ipê estava carregado de flores, jogando sombra boa no fim da tarde. Foi aí que vi Armando do outro lado, parado com os braços cruzados, encarando a árvore como se fosse um inimigo. Você devia dar um jeito nisso. Ele disse, sem nem me olhar. Eu já sabia do que ele estava falando. Dar um jeito no quê, Armando? Na árvore. Ele apontou com o queixo. É questão de tempo até cair e causar problema. Soltei um suspiro, já cansado daquela conversa. Ela tá saudável. Se fosse cair, já teria caído há anos. Ele apertou os olhos, me encarando como se tentasse medir minha paciência. A gente tem que saber a hora de cortar o que não serve mais. Boa sorte tentando provar que um ipê centenário não serve para nada. Ele não respondeu. Só deu um sorriso seco e virou as costas, caminhando de volta para sua fazenda. E ali, pela primeira vez, eu tive um mau pressentimento. Porque conhecia Armando bem o suficiente para saber que quando ele cismava com algo, não parava até conseguir o que queria. Depois daquela conversa estranha com Armando, fiquei de olho. Eu sabia que ele não ia largar o osso tão fácil. Mas também não imaginei que fosse agir tão rápido. Na semana seguinte, comecei a perceber pequenos sinais de que algo estava errado. Primeiro, os cachorros latiram feito loucos de madrugada. Levantei, peguei a lanterna e saí para ver, mas não encontrei nada além do vento sacudindo as folhas do ipê. Depois, notei pegadas na terra perto da cerca. Pegadas recentes, de botas grandes, que não eram minhas. A cada dia, a sensação ruim aumentava. Então, na terça-feira seguinte, veio a primeira prova de que Armando estava mexendo com coisa errada. Eu saí de manhã cedo para ver o gado e, quando passei pela árvore, percebi algo estranho no tronco. Alguém tinha feito cortes na casca. Marcas frescas de facão. A princípio, tentei pensar que poderia ser outra coisa, talvez um bicho, talvez algum trabalhador que passou por ali e raspou sem querer. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Armando já tinha tomado sua decisão. E não ia esperar minha permissão para fazer o que queria. Naquela noite, dormi mal. A cada rajada de vento, eu imaginava aquela árvore caindo sozinha, misteriosamente cortada na calada da noite. Mas não era o vento que eu precisava temer. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, acordei com um barulho estranho. Um som agudo e cortante, repetitivo. Motosserra. Pulei da cama, vesti as botas e saí praticamente correndo. O som vinha do ipê. E quando cheguei lá, vi a cena que me fez perder a paciência de vez. Armando estava no meu terreno, com uma motosserra ligada,
já cortando o tronco do meu ipê. O corte já estava fundo. Mais um pouco e ela cairia. Filho da mãe! Gritei, e meu sangue ferveu. O que diabos você tá fazendo? Ele parou a motosserra, mas não parecia nem um pouco arrependido. Pelo contrário. Ele sorriu. Bom dia, vizinho. Só resolvendo um problema antes que vire tragédia. Me aproximei rápido, sentindo o coração martelar no peito. Você tá maluco? Essa árvore é minha. Como assim resolvendo o problema? Ele limpou o suor da testa com a manga da camisa e apontou para o tronco com a motosserra desligada. Ela ia cair de qualquer jeito. Só tô adiantando o inevitável. Eu queria quebrar ele no meio. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Sai daqui agora. Isso é invasão de propriedade. Se você encostar nessa árvore de novo, eu chamo a polícia. Ele riu. Aquele riso debochado que me fez ter certeza de que ele sabia muito bem o que estava fazendo. Faz o que achar melhor, vizinho. Mas essa árvore vai cair de qualquer jeito. E então ele simplesmente virou as costas e foi embora, me deixando ali, com a motosserra desligada no chão e um corte profundo no tronco da minha árvore. E eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Depois que Armando largou a motosserra e saiu como se nada tivesse acontecido, fiquei ali, olhando para o estrago. O corte no tronco já estava fundo demais. Talvez a árvore aguentasse mais alguns dias, talvez uma semana. Mas se viesse um vento mais forte, ela tombaria. E o pior, eu não sabia para que lado. Pensei em reforçar o tronco com algo, amarrar, tentar salvar. Mas eu sabia que não adiantaria. Então, fiz o que pude. Tirei fotos, gravei vídeos, documentei tudo. Se Armando achava que ia sair impune dessa, ele estava enganado. Na manhã seguinte, o tempo fechou. O céu ficou cinza, o vento começou a soprar forte. Uma tempestade se anunciava. E eu sabia que aquele dia seria o dia. O vento aumentou. As folhas do ipê chacoalhavam como se gritassem. O tronco rangia, lutando para se manter de pé. Então aconteceu. Um estalo alto, como um tiro. O tronco começou a rachar. Saí correndo para trás, o coração na boca. Vi a árvore se inclinar, devagar no início, depois mais rápido. E então, ela caiu. Mas não foi para o meu lado. Ela tombou exatamente na direção da fazenda de Armando. E no caminho, acertou em cheio a garagem dele. O impacto foi brutal. Um estrondo seco, vidro quebrando, madeira estalando. E no meio de toda aquela destruição, a caminhonete nova dele ficou soterrada sob os galhos do ipê. Fiquei parado ali, de boca aberta. Eu sabia que a árvore ia cair. Mas nunca imaginei que o destino teria esse senso de justiça tão certeiro. Agora, só restava ver a reação de Armando. E algo me dizia que ele não ia aceitar essa derrota tão fácil. Fiquei ali, olhando a cena, tentando digerir o que tinha acabado de acontecer. O ipê estava no chão, seus galhos espalhados como se fossem os braços de um gigante tombado. E no meio daquela bagunça, a caminhonete nova de Armando estava completamente destruída. Foi quando ouvi o grito. Não, on! Virei a tempo de ver Armando saindo da casa dele feito um touro enraivecido. Eu não acredito! Não acredito! Ele veio marchando até mim, vermelho de ódio, os olhos faiscando como brasa. Isso é culpa sua! Ele berrou, apontando o dedo na minha cara. Você fez isso de propósito. Cruzei os braços, sentindo a raiva voltar. Eu! Você que cortou a árvore. Armando! Eu não cortei. Eu só. Ele travou. Porque sabia que não tinha desculpa. Só começou o serviço, né? Falei, mantendo a voz firme. O problema é que a natureza terminou para você. Ele cerrou os dentes, parecendo prestes a explodir. Você tem que pagar pelo meu carro. Isso foi destruição de patrimônio. Não aguentei. Soltei uma risada seca. Ah, essa é boa. Primeiro você invade meu terreno, corta minha árvore sem permissão e agora quer que eu pague pelo estrago que você causou? A veia do pescoço dele pulsava. Ele estava tremendo de raiva. Eu vou resolver isso do meu jeito. Foi então que vi ele bater a mão no bolso. Por um segundo, pensei que fosse sacar algo.
Meu corpo inteiro ficou em alerta. Mas ao invés disso, ele puxou o celular e saiu andando para ligar para alguém. Isso não vai ficar assim. Ele gritou por cima do ombro. Pode esperar. E naquele momento, percebi que ele não ia desistir tão fácil. Porque para homens como Armando, perder é pior do que qualquer prejuízo. E o que ele faria depois disso? Era o que me preocupava. Depois que Armando saiu pisando duro, sabia que ele não ia deixar barato. Mas ainda assim, tentei seguir meu dia como se nada tivesse acontecido. Chamei um peão para me ajudar a cortar os galhos menores da árvore e liberar a passagem. Mas antes que pudéssemos começar, um barulho no portão me chamou a atenção. Era um caminhão velho, levantando poeira na estrada de terra. O veículo parou na entrada da minha fazenda, e logo 2 homens desceram. Não eram daqui. Um deles era baixo e atarracado, de rosto queimado de sol. O outro era magro, com uma cicatriz atravessando a sobrancelha. Não precisava ser gênio para entender quem os tinha enviado. Você que é o dono desse lugar? O mais baixo perguntou, cruzando os braços. Sou. Respondi, já com a postura firme. Ele cuspiu no chão e olhou para a árvore caída. Parece que teve um probleminha aí. Eu sabia onde aquilo ia dar. Se vocês vieram resolver coisa de Armando, podem dar meia volta. O magrelo riu. Calma, parceiro. Ninguém quer confusão. Só queremos conversar. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Eles deram um passo mais perto. Eu não me movi. Escuta aqui, vizinho, o atarracado disse, apertando os olhos. Armando tá com muita raiva. E a gente veio dizer que talvez seja melhor você reconsiderar algumas coisas. Tipo? Perguntei, sem piscar. O magrelo apontou para a árvore caída. Isso aí foi um acidente, né? Mas sabe como é? Acidentes acontecem toda hora. Meu sangue ferveu. O recado estava dado. Não era só ameaça. Era um aviso. Mas eu não ia recuar. Cruzei os braços e encarei os dois. Pois fiquei sabendo que eu não sou homem de me intimidar. E se mais alguém botar o pé na minha terra sem convite, não vai ser só a polícia que eu vou chamar. Eles se entreolharam, rindo baixinho. Você que sabe, parceiro. Só estamos tentando evitar problemas. Subiram no caminhão e foram embora. Fiquei parado ali, vendo a poeira assentar. Agora eu sabia. Armando não estava só bravo. Ele estava disposto a passar de todos os limites. Depois da visita daqueles 2 capangas, passei a dormir mais leve. Eu sabia que Armando não ia esquecer o que aconteceu com a caminhonete dele. E, se ele estava disposto a mandar recado desse jeito, o que viria depois? Naquela noite, a resposta veio. Era quase 2 da manhã quando acordei com um cheiro de fumaça. Levantei num pulo, o coração batendo forte. A casa estava intacta, mas quando olhei pela janela, a pastagem ao fundo da fazenda estava pegando fogo. Corri para fora, sentindo o calor se espalhar pelo vento. O fogo lambia o capim seco, avançando rápido. Se eu não agisse logo, podia perder toda a plantação e até o curral. Acorda! Vamos logo! Gritei, chamando os peões que dormiam no alojamento. Em minutos, todo mundo já estava de balde na mão, tentando conter as chamas antes que se espalhassem. Mas o vento forte dificultava tudo. Foi aí que percebi as marcas de pegadas perto do foco do incêndio. Alguém tinha colocado fogo de propósito. E eu não precisava de muito para saber quem tinha feito isso. Depois de quase 1 hora de luta, conseguimos controlar o fogo antes que ele atingisse o gado. Mas o estrago já estava feito. E uma coisa ficou clara: Armando não ia parar até me destruir. Se ele achava que eu ia deixar isso barato, estava muito enganado. A partir daquele momento, era guerra. Na manhã seguinte ao incêndio, eu sabia que não podia mais esperar. Fui até a cerca que dividia minha fazenda da de Armando e fiquei lá, parado, olhando para a casa dele. Minutos depois, ele apareceu. Vinha caminhando devagar, o chapéu baixo escondendo os olhos, mas o sorrisinho de canto denunciando que estava se divertindo com tudo aquilo. Mas eu não estava mais para brincadeira. Já chega, Armando. Minha voz saiu firme, sem paciência. Ele fingiu surpresa. Do que você está falando, vizinho? Você sabe muito bem.
Apontei para o campo queimado ao fundo. Não foi o vento que tocou o fogo ali. Ele cruzou os braços, olhou a paisagem como se fosse a primeira vez que visse. Rapaz. Que coisa triste, né? Essas coisas acontecem. Meu sangue ferveu. Mas eu não ia explodir. Era isso que ele queria. Em vez disso, puxei meu celular e mostrei a tela. Então me explica isso aqui. Ele franziu a testa, pegou o celular da minha mão e olhou a foto. Pegadas na terra. As mesmas botas que ele usava. E tem mais. Continuei. Instalei câmeras na fazenda depois que você invadiu para cortar minha árvore. Agora ele não sorria mais. Se eu levar isso para a polícia, você sabe o que acontece, né? Ele respirou fundo, jogou o celular de volta para mim e ficou em silêncio por um longo tempo. Por fim, soltou um suspiro cansado. O que você quer? Era isso. O momento em que ele percebeu que tinha perdido. Cruzei os braços e olhei direto nos olhos dele. Eu quero que você suma. Ele arregalou os olhos. Como assim? Venda sua fazenda e vá embora. Essa terra não é grande o suficiente para nós dois. Ele me encarou por um longo tempo, os punhos fechados. Mas sabia que não tinha mais saída. E no fundo, talvez ele soubesse que tinha cavado a própria cova. Sem dizer mais nada, ele virou as costas e foi embora. E eu soube que, daquela vez, era para valer. Algumas semanas se passaram sem nenhum sinal de Armando. Ele não me procurou, não apareceu na cerca para provocar. Nada. Mas fiquei sabendo pelos peões da região que ele estava vendendo a fazenda. Parece que ele está indo embora mesmo. Um dos rapazes comentou enquanto consertávamos um pedaço da cerca. A notícia correu rápido. Quando o cartaz de vende-se apareceu no portão da propriedade dele, soube que era questão de tempo. Então, numa manhã nublada, vi um caminhão de mudança estacionado na frente da casa dele. Os móveis estavam sendo carregados. Armando estava mesmo partindo. Fiquei na varanda da minha casa, observando de longe. Ele não olhou na minha direção. Mas no instante em que entrou na caminhonete, a nova, porque a outra ainda estava afundada sob os galhos do meu ipê, ele me viu. Por um momento, pensei que fosse me encarar com ódio, que soltaria alguma provocação. Mas não. Dessa vez, ele simplesmente desviou o olhar, deu a partida no motor e foi embora. Para sempre. A guerra tinha acabado. Suspirei fundo, sentindo um peso sair das costas. O fogo, o carro destruído, as ameaças, tudo aquilo finalmente ficou no passado. A terra queimada já estava sendo recuperada. O ipê tombado ainda estava lá, mas agora serviria de abrigo para novos brotos. E quanto a mim, eu continuaria ali. Afinal, aqui era meu lugar. E ninguém nunca mais tentaria tirar isso de mim.